meus amados irmãos. Muitos, eu acredito que todos, têm ciência, uma familiaridade com a palavra de Deus, conhece bem este texto, a qual vai narrar um acontecimento feito pelo próprio Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo Paulo, que agora influencia na expansão do Evangelho na Europa. E como nós bem sabemos que o Espírito Santo de Deus sempre tem um propósito em toda a ação que o mesmo nos incita a fazer, aqui não foi diferente. Nós vamos ver o resultado do Evangelho quando ele é pregado na direção do Espírito Santo de Deus. Tem salvação, tem mudança, tem transformação. E aqui Paulo já se encontra, a partir desse capítulo de número 15 até chegar ao número 16 do Atos, Paulo já se encontra na sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, pois em direção à Europa, em direção àquela localidade da Ásia Menor, Paulo está se locomovendo pela primeira vez para anunciar o Evangelho do Senhor. Então, estando ele na sua segunda viagem missionária, pregando o Evangelho na Europa, é a primeira vez que Paulo está se locomovendo para aquele lugar. Porque agora o Espírito Santo do Senhor o moveu a ir em direção àquela localidade. Então, a primeira coisa que eu vou entender neste texto aqui e aprender junto com os amados irmãos é o seguinte: o local está necessitando, a obra de Deus ela está aí para fazer, mas é na direção do Espírito de Deus que nós devemos ir. Entenda que Paulo ele é um dos maiores fundadores de igreja, de denominações em diversas localidades, mas Paulo ele nunca arrega o pé sem a orientação do Espírito Santo de Deus. Paulo é alguém sensível à voz do Espírito. Paulo é um homem que, depois da sua convenção, ele passa a viver a direção na dependência do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que agora Paulo, ele ouve alguém te chamar em sonho, em visão, que precisava de ajuda, precisava de um socorro imediato. E a palavra de Deus diz que eles concluíram que Deus estava os chamando para realizar uma grande obra. Irmãos, precisamos entender quando Deus está nos chamando para realizar alguma coisa. Precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos atentos, para nós sabermos discernir de fato quando Deus quer nos mover de um lugar para outro, quando Deus quer nos orientar, quando Deus quer nos guiar, quando Deus quer nos direcionar. Precisamos entender isso. A palavra de Deus diz que Paulo agora teve essa percepção de que Deus está te chamando, porque alguém está clamando por socorro. Entenda que não foi necessário alguém chegar até o apóstolo Paulo e Silas como seu companheiro, apontar o dedo na sua cara e dizer: assim diz o Senhor. Mas não, Paulo diz: concluímos que o Espírito Santo de Deus nos chamara para ali anunciar o Evangelho. Precisamos entender a necessidade de Deus, queridos. E a necessidade de Deus é que almas se rendam. Mas de qualquer jeito? De qualquer maneira? Não. A necessidade de Deus é que almas se rendam. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é organizado. O reino de Deus, ele é organizado. O reino de Deus não é bagunça. O reino de Deus não é barganha. O reino de Deus não gira em torno de nós, apenas
navegando até Clode, fomos correndo em caminho direto para Samotrícia, no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia seguinte, esse dia era um sábado, a palavra diz que Paulo agora, ele já está familiarizado com o local. Paulo agora procura um lugar para orar. E quando Paulo procura um lugar para orar, diz a palavra de Deus, irmãos, que se assentam algumas mulheres para ouvir a palavra. Quando essas mulheres se assentam para ouvir a santa e poderosa palavra de Deus, a palavra diz que o resultado não foi outro senão impactadas pelo Espírito Santo e pelo poder da palavra. Essas mulheres ficaram. E uma certa mulher com o nome de Lídia, vendedora de púrpura, essa mulher curtia vestes, essa mulher era uma costureira, essa mulher era uma mulher que tinha uma influência muito grande, porque ela era um tipo de vendedora ali naquela localidade. Então muitos ali conheciam aquela mulher. E quando Deus, querido, Ele tem um plano, Deus, Ele vai te levar na influência certa. Quando Deus tem um propósito para se cumprir, Deus vai te levar na pessoa certa, na influência certa. Perceba que Deus agora move o coração daquela mulher, e aquela mulher agora arreganha as portas da sua casa e permite que Paulo tome a sua casa como um palco do Evangelho inicial, um pé inicial. Uma igreja agora é aberta, uma congregação agora é aberta na casa daquela mulher, e ali parte o pé inicial. Está percebendo que Deus está trabalhando de forma poderosa, de forma influenciadora? Deus tem os seus meios de trabalhar, e muitas das vezes nós não entendemos. Talvez de ponto inicial nós iremos questionar, dizendo: oh Deus, será que é esta Lídia aí que chamou Paulo numa visão, pedindo socorro? Esta mulher é rica, esta mulher tem condição, essa mulher é curtidora de púrpura, linhos finíssimos. Só que Deus tem os seus meios de trabalhar, querido. Deus tem o seu tempo, e nós, às vezes, julgando mal o posicionamento de quem está na frente, julgamos mal o posicionamento de quem está com a missão, julgamos mal o posicionamento, às vezes, de quem está com a responsabilidade. Só que algo interessante aqui, e eu quero citar para os irmãos aqui, não poderia deixar de passar isso aqui, é que Paulo é alguém que tem tanta sensibilidade, que quando ele ouve a voz do Espírito Santo por duas vezes, para não anunciar o Evangelho em duas localidades, que foi quando chegaram a Mísia e tentaram ir para Betínia, mas o Espírito Santo não os permitiu. Então Paulo agora tenta ir para uma localidade no começo dessa chamada, e o Espírito Santo diz: Paulo, aí não, meu filho, a necessidade de você pregar não está em Betínia, a necessidade não está aí, Paulo. Eu preciso que você vá até outra localidade. E Paulo é alguém que não questiona, irmãos. Paulo é alguém que não questiona a Deus. Ele não questiona o posicionamento, o grau que ele se encontra, a distância percorrida. Paulo é alguém que não questiona a dificuldade. Paulo poderia muito bem olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu já vim até aqui, porque você não deixar eu pregar o Evangelho? Só que Paulo é alguém que tem discernimento, e Paulo é alguém que sabe que se Deus não está permitindo que ele fale ali, ele entende que Deus logo vai enviar alguém para lá. Paulo é alguém que abre espaço para outro sem questionar. Paulo é alguém que quer fazer a obra de Deus, irmãos, e deixar espaço para outros. Então eu aprendo algo mais aqui com este homem, que este homem não é ganancioso para fazer a obra de Deus, porque quando nós fazemos a obra de Deus com ganância, nós esquecemos do propósito. E às vezes, querido, o propósito
Pedro. E Pedro agora na sua carta vai citar que prazeroso é caminhar para onde ele não tem vontade, mas cumprir o querer e o desejo de Deus. E no capítulo de número 1, Pedro vai lançar aqui, irmãos, uma fala aqui que vai complementar o que Paulo recebeu do Espírito Santo. Quando começa a autoria e a saudação, no capítulo 1 da primeira carta do apóstolo São Pedro, ele começa a citar algumas localidades. E dentro dessas localidades que Pedro cita, Pedro vai citar a Ásia, Pedro vai citar também a localidade de Betínia. Entenda que lá no capítulo 16 do Atos, o Espírito Santo impediu Paulo ir até Betínia. Só que na primeira carta do apóstolo São Pedro, ele vai escrever dizendo que o Espírito Santo agora te levou para anunciar o Evangelho naquela localidade. Então entenda que no local onde Paulo foi impedido de ir, o Espírito Santo levou Pedro. Então entenda que no local onde o Espírito Santo não quer que você vá, o Evangelho não vai deixar de ser pregado lá, almas não vai deixar de ser salvas lá. Deus vai levar alguém lá com o mesmo entendimento de Paulo, com a mesma intensidade de pregar o Evangelho, com o mesmo coração disposto a anunciar. E entenda o que Pedro vai falar, porque se nós formos com a nossa ignorância, nós logo vamos dizer: Senhor, o Senhor está fazendo a acepção de Betínia? O Senhor está fazendo a acepção dessa localidade, Senhor? Aí Pedro vai nos responder, irmãos, no capítulo 1, no versículo de número 13, Pedro diz assim: portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que há de vos oferecer na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformado com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Ele está dizendo: olha, antes de vocês receberem o Evangelho, vocês eram ignorantes. E quem sabe o tempo dessa ignorância desse povo foi quando Paulo não anunciou o Evangelho ali, porque até então eles não tinham ouvido o Evangelho naquela localidade. Mas vamos lá. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele está falando para o povo que o Espírito Santo impediu Paulo de falar. Vai ver. Portanto, escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andei em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha que o Pedro está falando. Portanto, se julgar por Pai aquele que vos chamou, não fazendo acepção de pessoas. Se alguém está pensando que Deus fez acepção daquele povo quando impediu Paulo de pregar, Pedro está dizendo: quem chamou vocês não fez acepção. Aí João, no capítulo 5 do livro do Apocalipse, se não me falha a memória, João diz: João chorava muito. Por que, João? Porque eu não achei ninguém digno de abrir o livro e me desatar os 7 selos. De repente um dos 24 anciões olhou para mim, bateu no meu ombro e disse: João, não chora, porque eis aqui aquele que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí João diz que ele se vira, e quando ele se vira, ele começa a olhar detalhadamente e ele consegue identificar um com forma de cordeiro que foi morto e reviveu e comprou para Deus povo, nação e língua. Posso te dar um recado? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fez acepção daquele povo. Deus não faz acepção da prostituta, do traficante, do alcoólatra. Deus não faz acepção de pessoas. A palavra diz que nós precisamos nos santificar, porque o pecado aborrece Deus. Então entenda que no local aonde Paulo não vai, o Espírito Santo enche Pedro para dizer: se vós tem por Pai aquele que vos chamou e não faz acepção de pessoas, estejais firmes e conscientes
tempo da vossa peregrinação. Mas o detalhe que eu aprendo com Pedro aqui quando Pedro fala da peregrinação, Pedro está dizendo: vocês não vão durar muito tempo neste lugar. Fique tranquilo que vocês não vão ficar muito tempo aqui. Deus quer salvar a nossa alma, querido, e nos levar para as mansões celestiais. Nós não podemos perder muito tempo, queridos, com qualquer coisa. Nós não podemos perder tempo, querido, levando a nossa mente a nos encher de coisas que não nos influenciam na vontade de Deus, querido. Nós não podemos ficar desesperados. O reino de Deus, querido, está nos esperando. Está nos esperando com dois sentidos: sentido de um dia instalar e de nós levarmos alguém ao mesmo entendimento que é o nosso. Se não me falha a memória, é Tiago, é Pedro que fala que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, à parte dela, conhecedores dela, para que nós possamos tirar a dúvida daqueles que não conhecem o Evangelho. Você precisa conhecer Deus, querido, para se fortalecer e fortalecer alguém. Você precisa estar cheio de Deus para se fortalecer e fortalecer o teu vizinho, fortalecer o teu colega, fortalecer a tua casa. A palavra diz que o homem todo dia ia para o culto que acontecia em Jerusalém, mas ele não entendia o que o pastor lá em Jerusalém estava pregando. Só que a palavra diz que um dia o Espírito Santo moveu o coração de Filipe e disse: Filipe, vai até ao deserto, porque alguém precisa ter entendimento do que está lendo. Deus quer te levar no local, querido, da necessidade. Deus quer te levar onde tem pessoas que precisam de ser cheios, de pessoas que precisam ser curados, de pessoas que precisam ser tratadas. Deus quer te levar até pessoas que estão morrendo. Deus quer te levar a lugares que pessoas precisam ouvir o Evangelho. Imagine, querido, Pedro está pregando para um povo aqui que está em liberdade. Pedro está pregando para um povo aqui que não tinha entendimento acerca da palavra. Só que aonde o Espírito queria levar Paulo era onde tinha pessoas cativas e oprimidas pelo Satanás. Aonde Deus quer te levar talvez seja mais importante aonde você quer ir. A mensagem que Deus quer que você pregue talvez seja mais importante daquela que você já colocou em seu coração. Talvez a tua mensagem vai até te trazer status, mas não vai impactar corações. Talvez o que você quer fazer vai até ter bom resultado, mas será que é o que Deus quer? Porque entenda, quando Paulo agora acaba de realizar a obra na vida daquelas mulheres, a palavra diz que Paulo continua naquele lugar. De repente uma jovem, ela agora possessa, tomada, prisioneira de Satanás, de espírito que oprimia aquela mulher, aquela jovem. A palavra diz que ela agora começa a elogiar o apóstolo Paulo, elogiar a Silas, seu companheiro. Estes homens que nos anunciam o Evangelho são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Olha só o que o diabo está fazendo. Esses homens que nos anunciam o Evangelho são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Eu peço aos irmãos para se colocar de pé. São verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Aí a palavra diz, irmãos, que Paulo olha para aquela jovem e uma coisa que não sai da nossa mente é como Paulo entendeu que aquela jovem estava possessa, tomada por espírito que o aprisionava, que o oprimia. Paulo tem um negócio que todos nós devemos ter: discernimento de espírito. Precisamos discernir bem, porque Paulo está sendo elogiado, Paulo está sendo bajulado. Se é outro, se é eu falo que bom, que legal, que maravilha. Se eu não tenho uma vida com Deus, eu começo agora a ser
pelo poder da convicção que Paulo tinha em Cristo Jesus. Precisamos, querido, ter convicção em Cristo Jesus, porque tendo convicção você não é enganado, tendo convicção você não é bajulado, tendo convicção você passa a ter entendimento de quem te chamou para realizar esta obra. Aleluia! Depois eu termino esta mensagem. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, coloca no nosso coração